Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha de química, né? Na semana passada eu passei a primeira atividade do terceiro bimestre para vocês e dei um prazo de uma semana para vocês me entregar. Lembrando aqueles que não me entregaram ainda, que o prazo termina hoje, tá? Então, para quem me entregar até hoje aquela atividade, o valor da pontuação é de 2 pontos. Quem me entregar depois da data de hoje, eu vou receber, só que com pontuação menor. Um aviso também bem importante para todos vocês é que o fim do terceiro bimestre ele vai ocorrer no dia 4 de dezembro, tá? Então, os alunos que estão com trabalho atrasado, acumulado, por favor, atualize para que vocês consigam acompanhar o terceiro bimestre normalmente, tá bom? Ficou combinado que no quarto bimestre nós vamos fazer 4 atividades de química. Então, na semana passada eu passei a primeira, hoje, após os 2 vídeos, eu vou passar a segunda atividade de química, e aí fica faltando só mais 2 atividades que nós vamos fazer ao longo do mês de novembro. Qual o tema da aula de hoje? Então, é um conteúdo novo, né? O tema é tabela periódica e... O que é a tabela periódica? Então, nós temos alguns objetivos para a nossa aula de hoje. Primeiro objetivo é conhecer a origem da tabela periódica. Quem foi que fez a tabela periódica? Como é que ela foi criada? Qual o objetivo da tabela periódica? Qual a finalidade dela para a química, né? Dentro da tabela periódica, como é que estão classificados os elementos químicos de acordo com a tabela periódica? Esses elementos químicos, eles foram classificados de acordo com algumas propriedades. Se eles são metais, se eles não são metais, se eles são gases nobres. Como é que ocorre a questão da configuração eletrônica, de acordo com o diagrama de Linus-Pauling? Como é que está a ocorrência desses elementos químicos na natureza? Eles podem ser encontrados de forma natural ou artificial, né? Artificial são aqueles elementos químicos produzidos em laboratório. Relacionar a configuração eletrônica desses elementos químicos de acordo com a camada de valência. Será que existe uma relação entre a camada de valência e a sua posição na tabela periódica? Para quem não está lembrando, camada de valência é a última camada preenchida com elétrons, né? Então, dentro da tabela periódica, qual a relação da camada de valência com a sua posição dentro da tabela periódica? Eu quero que vocês gravem aí um nome bem importante, né? Que para a química é considerado o pai da química, o pai da tabela periódica. Quem foi que idealizou, que criou a tabela periódica? Quem é o responsável? O responsável é Dmitri Mendeleev, tá? Mendeleev, ele propôs a organização dos elementos químicos de acordo com a sua posição dentro da tabela periódica em 1869, tá? Quando vocês visualizam essa data aqui, 1834 a 1907, 1834 é a data que ele nasceu e 1907 é a data que ele morreu. Então, não é a data que ele criou a tabela periódica, tá? O ano que ele veio a criar a tabela periódica foi em 1869. E o nome dele era Dmitri Mendeleev, só que a maioria das pessoas só considera ele como Mendeleev, tá? Como é que organizou os elementos químicos dentro da tabela periódica? Qual foi a primeira ideia que Mendeleev teve? Mendeleev, em 1869, ele propôs a organização dos elementos químicos dentro da tabela periódica em ordem crescente de massas atômicas. Então, a primeira organização que ele fez dos elementos dentro da tabela periódica foi a ordem crescente em relação à massa atômica dos elementos químicos. Então, aqueles elementos que tinham massa atômica menor foram os primeiros elementos a ser organizados dentro da tabela periódica. Essa foi a primeira organização que Mendeleev fez. Esses elementos,
eles também foram organizados de acordo com as suas semelhanças atômicas, né? Então ele observou que alguns elementos químicos eles apresentavam as mesmas semelhanças atômicas. Então ele foi colocando aqueles elementos que possuíam aquelas semelhanças atômicas, ele colocou na mesma família. Então sempre na mesma vertical. Porque apresentavam sempre as mesmas semelhanças atômicas, no caso dos metais, né? Ele organizou os metais dentro da tabela periódica numa região, porque eram elementos que apresentavam boa condutividade térmica, né? Eram bons condutores de eletricidade, apresentavam brilho, era compacto, eram resistente. Então, assim, de acordo com as suas semelhanças atômicas, ele foi organizando os elementos. Mas o primeiro objetivo dele, a primeira lógica que ele levou em consideração foi o número de massa. Então, os elementos que possuíam um número de massa menor, ele foi organizando em ordem crescente, do menor para o maior. Como é que está a classificação atual hoje da tabela periódica? Como é que está a logística da tabela periódica? Em 1903, Moseley, né, ele criou a lei da tabela periódica. De acordo com essa lei de Moseley, os elementos foram organizados em ordem crescente de números atômicos. Então, observe que Mendeleev ele organizou a tabela periódica em ordem crescente de massa atômica, né? Já Moseley, ele criou uma lei e através dessa lei ficou proposto que os elementos dentro da tabela periódica eles seriam organizados em ordem crescente de números atômicos. Então essa aqui hoje é a nossa tabela periódica atual. Quais são as informações que vocês devem retirar da nossa tabela periódica? A tabela periódica ela é constituída por 18 colunas. O que são colunas? São essas linhas nas verticais. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, a tabela periódica ela tem 18 colunas. O que são as colunas dentro da tabela periódica? Cada coluna são consideradas famílias. Então, dentro da tabela periódica, eu tenho 18 colunas, que são 18 famílias, tá? Primeira informação que vocês têm, cada coluna na vertical representa uma família. Então, eu tenho 18 colunas. Dessas 18 colunas, eu tenho 18 famílias. Das 18 famílias, elas estão divididas em dois grupos. O grupo A são os representativos e grupo B são os elementos de transição. Aonde é que está localizado o grupo A e o grupo B? Os elementos que estão localizados no grupo A são 8 famílias. Quais são as 8 famílias? As duas primeiras colunas representam as duas primeiras famílias do grupo A. Família 1A, família 2A. A família 3A, família 4A, família 5A, 6A, 7A e 8A. Então, as duas primeiras colunas e as 6 últimas colunas da tabela periódica são os elementos que representam a família do grupo A. Quem são a família do grupo A? São os elementos representativos. Essa parte da tabela periódica que é constituída por 10 colunas aqui, ó, no meio da tabela periódica, todas essas colunas aqui, elas vão representar os elementos que fazem parte da família do grupo B. Quem são os elementos do grupo B? São o grupo de transição, tá? Então, aqui, ó, da família 3B até a família 12B, até a família 2B, vocês podem observar que eles são elementos de transição. Então, família 3B, família 4B, 5B, 6B, 7B, da família 8B até a 10B,
Aí depois família 1B, 2B. Então todas essas colunas aqui no meio da tabela periódica são elementos que pertencem à família do grupo B, que são os elementos de transição, tá? Então, olha só, primeira informação, cada coluna da tabela periódica vai representar um grupo, ou seja, uma família. Então, se nós temos 18 colunas, nós vamos ter 18 famílias. Dessas 18 famílias, 8 famílias são do grupo A e 10 famílias são do grupo B. O que nós podemos observar? Que na tabela periódica, os elementos eles estão organizados de acordo com o seu número atômico, ou seja, em ordem crescente de número atômico. Então, qual o primeiro elemento aqui da tabela periódica? O hidrogênio. Qual o número atômico do hidrogênio? 1. Depois, qual é o elemento químico que possui o número atômico 2? O hélio, né? Então, o hélio. Depois, o lítio, com o número atômico 3. Berílio, com o número atômico 4. E boro, número atômico 5. Carbono, número atômico 6. Nitrogênio, número 7. Então, observe a segunda informação. Os elementos químicos dentro da tabela periódica, eles estão sendo representados pelo símbolo, né, que é uma letra. E essa simbologia, ela pode ser representada por uma letra ou por duas. Quando ele vem representado por uma letra, a letra é em maiúscula. Quando é duas letras, a primeira letra em maiúscula e a segunda em minúscula. Então, olha só, número atômico, simbologia. E qual a outra informação que nós podemos tirar da tabela periódica? A tabela periódica, ela também está organizada em linhas. Se vocês analisar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Dentro da tabela periódica, essas linhas na horizontal, elas são chamadas de períodos. Então, na tabela periódica, eu tenho 7 períodos. E cada linha ou período é também chamado de camada atômica. Quem é a primeira camada atômica lá, de acordo com o modelo de Bohr, né? A camada K? Então, olha só. Os elementos da primeira linha da tabela periódica, eles pertencem à camada K. Da segunda linha, eles vão preencher a camada K e a camada L. Da terceira linha, eles vão preencher a camada K, L e M. Da quarta linha, vão preencher a camada K, L, M e N. Da quinta linha, K, L, M, N, O. Da sexta linha, vão preencher a camada K, L, M, N, O, P. E da sétima linha, vão preencher a camada K, L, M, N, O, P, Q. Então, olha só. O número de camadas vai me determinar em qual período está o meu elemento químico dentro da tabela periódica. Por exemplo, o hidrogênio, ele está localizado lá na família 1A no primeiro período. Então, ele só tem um elétron. Como é que vai ficar a sua configuração eletrônica? 1s1. A camada de valência dele, quantas camadas ele preencheu? Somente a camada K. Então, o número de camadas vai indicar o número de período desse elemento dentro da tabela periódica. E a quantidade de elétrons da última camada, ou seja, da camada de valência, vai me indicar a família desse elemento, tá? Toda vez que a última configuração eletrônica terminar em S ou em P, esse elemento pertence ao grupo A. Se terminar em D ou em F, esse elemento vai pertencer ao grupo B. Então, olha só. Tenho aqui uma tabela periódica. Ela está em branco, né? E aí vocês vão observar aqui como é que vai ficar o seu preenchimento. Primeira coisa, vocês podem observar que eu tenho 18 colunas. Dentro
18 colunas são quem? São os grupos. Então, desses 18 grupos, eu vou ter 8 grupos da família A e 10 grupos da família B. A família A são grupos dos elementos representativos e a família B são grupos de transição. Eu tenho dentro da tabela periódica 7 linhas, que são chamadas de períodos, né? Cada período ou cada linha, ele preenche uma quantidade de camadas. Então, os elementos que estão no primeiro período vão preencher apenas a camada K. No segundo período, vão preencher 2 camadas. Quais são as camadas? K e L. No terceiro período, vão preencher 3 camadas. Quais são as camadas? K, L e M. Os elementos que estão no quarto período vão preencher quantas camadas? 4 camadas. Quais são as camadas? Camada K, L, M e N. Os elementos que estão no quinto período vão preencher quantas camadas? 5 camadas. Quais são elas? K, L, M, N, O. Os elementos que estão no sexto período vão preencher 6 camadas. Quais são elas? K, L, M, N, O, P. Os elementos que estão nos 7 períodos vão preencher 7 camadas. Quais são elas? K, L, M, N, O, P, Q, né? E eu posso observar aqui também que existem as 10 famílias do grupo B. Dentro das 10 famílias do grupo B, essas duas últimas, esses 2 últimos períodos aqui da família 3B, o que eu posso observar? Que essa sexta linha aqui, ou sexto período, é a série dos lantanídeos. E o sétimo período é a série dos actanídeos. Esses elementos, eles são elementos de transição interna. Eles estão sendo estudados em laboratório ainda, tá? E ainda não está com suas propriedades periódicas definidas. Então, eles estão sendo analisados. Por isso que eles são considerados elementos de transição interna. São elementos de transição, porém, de uma transição mais particular, mais interna ainda. Vamos lá, fazer uma anotaçãozinha básica que vocês precisam ter para aprender mais ou menos a usar a nossa tabela periódica, porque vocês vão precisar da tabela no segundo ano, no terceiro ano. Então, a tabela ela é primordial para qualquer estudante na área de química. Dentro da tabela, quem são os períodos e quantos períodos eu tenho? Dentro da tabela eu tenho 7 períodos, tá? Então, os períodos compõem a tabela periódica e eles correspondem às fileiras nas horizontais dos elementos. Então, olha só. Quais são os períodos dentro da tabela periódica? São as linhas, tá? Quantos períodos eu tenho? Eu tenho 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, cada linha corresponde a um período. E os períodos dentro da tabela periódica, eles estão localizados na horizontal, ok? Existem 2 períodos que vão ficar abaixo da tabela periódica. Quais são esses períodos? São a série dos lantanídeos, que é aquilo que eu falei para vocês, de transição interna, né? Eles estão localizados no 6º período. E a série dos actanídeos, que são os elementos que estão localizados no 7º período. Então, os elementos de transição interna, eles estão localizados no 6º período na família 3B. Eles vão do lantanídeo ao lutênio, tá? E os actanídeos vai do actanídeo ao lucrécio. Então, são os elementos de transição interna e pertencem ao grupo 3 ou grupo 3B da tabela periódica. Observe a distribuição eletrônica de alguns elementos do segundo período. Será que existe alguma semelhança? Todos os elementos que estão localizados no segundo período? Gente, segundo período é o quê? A segunda linha da tabela periódica, né? Será que existe alguma relação com o número de camadas? Será que todos os elementos que estão no segundo período da tabela periódica têm uma relação com o número de camadas? Vamos ver quem são os elementos que estão no segundo período. Olha só, primeiro período, segundo período. Então, olha só, os elementos do segundo período,
Eu tenho o lítio, tenho o berílio, tenho o boro, tenho o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o neônio. É isso? Será que eu tenho alguma semelhança desses elementos? Vamos lá para o primeiro elemento. Quem é o primeiro elemento? Lítio. Então, o lítio ele tem um número atômico 3, né? Como é que vai ficar a sua classificação, sua configuração eletrônica de acordo com o diagrama de Linus-Pauling? 1s2, 2s1. Então, somando 2 elétrons no subnível S com mais 1 elétron no subnível S, então vai ficar 2 mais 1, 3. Quantas camadas foram preenchidas com elétrons? 1, 2. Então, na camada K, distribuiu 2 elétrons, na camada L, 1 elétrons. Então, o número de camadas preenchidas com elétrons me indica o número de período desse elemento dentro da tabela periódica. Então, quantas camadas foram preenchidas? 2 camadas, camada K e camada L. Então, esse elemento dentro da tabela periódica, ele está localizado no segundo período, tá? Então, qual foi a última configuração eletrônica dele? 2s1. Toda vez que terminar em S, os elementos são da família do grupo A, são elementos representativos. Então, eu já sei que esse elemento ele está no segundo período dentro da tabela periódica e ele pertence ao grupo A. Agora, eu sei que dentro do grupo A eu tenho 8 famílias. Como é que eu vou saber de qual família pertence esse elemento? Eu vou analisar a última camada de valência. Quem foi a última camada de valência? Foi a última camada preenchida com elétrons. Qual foi a última camada preenchida com elétrons? A camada L. Quantos elétrons eu coloquei na camada L? 1 elétron. Então, vamos recapitular. O número de camadas preenchidas com elétrons me indica o número do período desse elemento dentro da tabela periódica. Quantas camadas foram preenchidas? 2 camadas. Então, esse elemento ele tá localizado no segundo período. Aí eu sei que ele é do grupo A, porque a última configuração eletrônica dele terminou em S. Então, e sei que ele é da família 1A. Por quê? Porque o número de elétrons da camada de valência me indica o número da família desse elemento dentro da tabela periódica. Então, esse elemento ele tem 1 elétron na sua camada de valência, então ele pertence à família 1A. Então, o lítio está localizado na tabela periódica, na família 1A, no segundo período. Aí, eu tenho um carbono, que ele possui o número atômico 6. Se vocês olharem aqui, ó, o lítio e o carbono, ele vai estar no mesmo período da tabela periódica. Ó. O lítio está no segundo período e o carbono também está no segundo período. Porém, qual a semelhança que eles vão ter? O lítio tem o número atômico 3 e o carbono tem o número atômico 6. Como é que vai ficar a configuração eletrônica do carbono? Vai ficar 1s2, 2s2, 2p2. Agora eu vou classificar a quantidade de camadas que foram preenchidas com elétrons. No caso do carbono, eu preenchi na camada K 2 elétrons, aqui no subnível S, 1s2. Na camada L, eu coloquei 2 elétrons no subnível S e 2 elétrons no subnível P. Então, eu tenho 4 elétrons na camada L. Quantas camadas foram preenchidas com elétrons aqui no caso do elemento carbono? 2 camadas, camada K e camada L. Então, o número de camadas me indica o número de período desse elemento dentro da tabela periódica. Então, o carbono ele está localizado em qual período? O segundo período. Se ele preencheu 2 camadas, ele está no segundo período. Vamos voltar lá para o lítio. Quantas camadas o lítio preencheu? 2 camadas. O lítio também está no segundo período. Então, a semelhança do lítio com o carbono é o número de período, né? Ambos estão localizados no segundo período. Porém, o que vai diferenciar aqui é a família. Olha só. Como é que eu vou determinar a família do lítio? Eu olho a última camada preenchida com elétron, que é a camada de valência.
Então, a camada de valência ela vai determinar qual família pertence a esse meu elemento. No caso do lítio, a camada de valência eu tinha um elétron. Então, ele pertencia à família 1. Agora, como é que eu vou saber se é a família A ou a família B? Toda vez que terminar em S, pertence à família A. Terminou em S ou em P, pertence à família A. Se terminar em D ou em F, pertence à família B. Então, no caso do lítio, ele está localizado na família 1A. No caso do carbono, quantos elétrons eu tenho na camada de valência? Eu tenho 4 elétrons na camada de valência. Então, o meu elemento carbono, ele vai estar localizado na família 4A. Por quê, professora? Porque a minha camada de valência tem 4 elétrons e a última configuração eletrônica terminou em P. Então, toda vez que terminar em S ou P, pertence ao grupo A. Se terminar em D ou em F, pertence ao grupo B. Então, o carbono ele está localizado no segundo período da tabela periódica, porque preencheu apenas 2 camadas com elétrons. Ele está dentro da família do grupo A, porque terminou a última configuração eletrônica, terminou em P. Toda vez que terminar em S ou em P, pertence ao grupo A. Se terminar em D ou em F, pertence ao grupo B. Então, ele pertence à família do grupo A. E que família é essa? Família 4A, porque a camada de valência tem 4 elétrons. E tenho também o neônio, né? O neônio está na família, lá na última coluna da tabela periódica. O neônio tem um número atômico 10. Como é que vai ficar a sua configuração eletrônica? 1s2, 2s2, 2p6. Primeira coluna, primeira família, primeira camada, K, 2 elétrons. Segunda camada, 8 elétrons. Preencheu 2 elétrons no subnível S e 6 elétrons no subnível P. Então, se vocês analisar qual a semelhança do lítio, do carbono e do neônio, ambos preencheram apenas 2 camadas. Então, eles têm semelhança à quantidade de período. Todos esses elementos estão localizados no segundo período dentro da tabela periódica. Gente, por favor, anotem aí. A quantidade de camadas preenchidas com elétrons vai determinar o número de período do meu elemento dentro da tabela periódica. Se preencheu 2 camadas, ele está no segundo período. Se preencheu 3 camadas, ele está no terceiro período. Então, no caso do neônio, ele está localizado no terceiro ou no segundo período? Segundo período, por quê? Ele preencheu 2 camadas. Então, o neônio, dentro da tabela periódica, ele está localizado no segundo período ou segunda linha da tabela periódica. Ele é um elemento que pertence ao grupo A ou ao grupo B? Ao grupo A, porque ele terminou a última configuração eletrônica dele, foi 2p6. O subnível é P. Toda vez que terminar em S ou P, pertence ao grupo A. Terminou em D ou em F, pertence ao grupo B. Então, o neônio está localizado no segundo período, porque ele preencheu 2 camadas. Ele é do grupo A, porque a última configuração eletrônica terminou em P. Agora, qual família do grupo A? A camada de valência vai determinar o número da família. Quem é a camada de valência? A última camada preenchida com elétrons. Quantos elétrons eu tenho na minha última camada de valência? 8. Então, o neônio, ele está localizado dentro da tabela periódica no segundo período, porque ele preencheu 2 camadas com elétrons. Ele é do grupo A, porque a última configuração eletrônica terminou em P. E ele é da família 8A, porque a sua camada de valência tem 8 elétrons, tá? Ok? Vamos lá. Elementos de um mesmo período possuem o mesmo número de camadas. Então, olha só, é aquilo que eu falei anteriormente. Todos os elementos do primeiro período vão preencher apenas uma camada. Qual é a camada? A camada K. Todos os elementos do segundo período vão preencher quantas camadas? 2 camadas. Quais são as camadas? Camadas K, camada L. Todos os elementos que estão no terceiro período vão preencher quantas camadas? 3 camadas. Então,
todos os elementos que estão localizados no mesmo período, eles vão preencher o mesmo número de camadas, ok? Agora, a gente falou um pouquinho sobre os períodos, né? Então, dentro da tabela periódica, eu tenho 7 períodos ou 7 linhas, não é isso? E essas linhas, elas estão relacionadas com o número de camadas preenchidas com elétrons. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as famílias, ou sobre as colunas, que são aquelas 18 colunas que estão localizadas nas fileiras verticais dentro da tabela periódica, né? Elementos de uma mesma família apresentam propriedades químicas semelhantes. Então, vamos lá. O berílio, o que eu posso observar aqui? O berílio, ele tem número atômico 4, né? Vai ficar com a configuração eletrônica 1s2, 2s2. Qual foi a última camada preenchida com elétrons? Camada L. Então, ele preencheu quantas camadas? Camada K e camada L. Preencheu 2 camadas. Então, já sei que ele vai estar no segundo período. Para mim saber a família do berílio, qual foi a última configuração eletrônica? S. Então, toda vez que eu terminar em S ou P, ele pertence ao grupo A. Então, eu sei que o berílio está localizado no segundo período, porque ele preencheu 2 camadas. E eu sei que ele é do grupo A, porque terminou em S. Agora, qual é a família que o berílio pertence do grupo A? A família 2A, porque a camada de valência dele é a camada L e ela possui 2 elétrons, tá? Se vocês analisar o berílio e o cálcio, o que eles vão ter em comum? A mesma quantidade de elétrons da camada de valência, né? No caso do berílio, a camada de valência foi a camada L, né? E tinha quantos elétrons? 2. No caso do cálcio, vamos lá, quem é a primeira camada? K. Quem é a segunda camada? L. Quem é a terceira camada? M. Quem é a terceira camada? N. Então, no caso do cálcio, ele preencheu 4 camadas. Então, ele vai estar localizado em qual período? 4 períodos. Agora, em qual família? Família 2A. Por quê? A última configuração eletrônica dele, da família no quarto período, foi 4s2. Então, terminou em S, pertence ao grupo A. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 2. Então, o cálcio pertence à família 2A. O que eles vão apresentar é o número da camada de valência igual. Então, isso quer dizer que eles estão localizados na mesma família, só que em períodos diferentes. No caso do berílio, ele vai estar no segundo período e no cálcio vai estar no quarto período. Então, eles são elementos que apresentam propriedades periódicas semelhantes. As famílias, elas têm uma nomenclatura e seria importante vocês anotar esses nomes para quando mais futuramente eu falar assim, ó, os halogênios, os calcogênios, os gases nobres, os alcalinos terrosos, vocês já saber qual família eu estou me relacionando, tá? Algumas famílias ou grupos recebem nomes especiais. Então, família do grupo A, né? São 8 famílias e elas recebem os nomes especiais. A primeira coluna da família do grupo A, o nome especial que ela recebe é metais alcalinos, tá? Família do grupo 2A, metais alcalinos terrosos. Aí, grupo 16A, calcogênio, 17A, halogênio, 18A, gases nobres. Vamos estudar um pouquinho agora sobre as famílias, né? Essas nomenclaturas mais específicas de cada família. Então, olha só, aqui eu tenho uma tabela periódica, né? Então, vocês estão observando que as famílias, elas estão localizadas dentro das colunas. O que vocês precisam guardar de informação? Dentro das 18 colunas, eu tenho 8 grupos que são os elementos representativos e tenho 10 grupos que são os elementos de transição. A
família 1A é essa primeira coluna. Qual o nome que ela vai receber? É a família dos metais alcalinos. A família 2A, o nome certo para ela são os metais alcalinos terrosos, tá? A família 3A, que está localizado aqui nessa 13ª coluna, ela é a família do grupo do boro. A família 4A, grupo do carbono. 5A, nitrogênio. Família 16A, calcogênio. 17A, halogênio. 18A, gases nobres, tá? E essa parte aqui interna da tabela periódica são os elementos de transição, que são os elementos que pertencem ao grupo B, tá? Então, dentro da tabela periódica, eu tenho os elementos representativos e os elementos de transição. Quem são os elementos representativos? São os elementos da família 1A, 2A, 3A, 14A, 15A, 16A, 17A e 18A. E os elementos de transição são os elementos da família B, que vai da 3ª coluna até a 12ª coluna. E os elementos de transição interna estão localizados no 6º período, na família 3B, são os elementos da série dos lantanídeos e dos actanídeos. Pessoal, agora no nosso próximo vídeo eu vou falar sobre as propriedades periódicas, tá? Então, aguardem aí um pouquinho, tomem água, respirem um pouquinho, mas vamos dar continuidade à nossa aula no próximo vídeo.